Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Pensador Cristão. Eu sou o palestrante e escritor José Aparecido e você está no meu canal. No vídeo de hoje, eu gostaria de estar falando sobre o tema Me casei, e agora? Fique comigo nesse vídeo, pois eu tenho dicas importantíssimas que vai lhe ajudar nos seus primeiros dias de casado. 1 Coríntios, no capítulo 7, a palavra de Deus nos diz assim: Ora, o solteiro cuida das coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo para agradar a mulher. Bons tempos, os tempos de solteiro em relação às responsabilidades que se tem após o casamento. Mas bons tempos também é o tempo de casado. Por isso, cada fase da vida deve ser vivida na sua essência, aproveitando o tempo para não ser um casado arrependido, né? Vamos lá, me casei e agora? Em primeiro lugar vem aí, antes dessa fase, o dia do casamento. O dia do casamento eu costumo dizer que é o dia mais longo da vida de um ser humano. O dia do casamento é aquele dia que às vezes acontece tudo que a gente não queria que acontecesse e tudo que a gente esperava que acontecesse. De bom, no caso, e as coisas ruins, os imprevistos, tanta coisa que acontece, cada um tem uma história diferente para contar de alguma coisa que aconteceu engraçada, inesperada, desastrosa no dia do seu casamento. E você? O que aconteceu assim de bom no dia do seu casamento? O que aconteceu que você não achou muito bom no dia do seu casamento? Diga para nós, deixe o seu comentário logo aqui abaixo. Então, o dia do noivo, o dia da noiva, é o dia que a noiva vai se preparar para o casamento e é o dia que o noivo vai correr atrás de um bocado de coisa que ainda falta arrumar para o casamento. O homem, ele não vai ter tanto tempo para se preparar, para se vestir, para se arrumar, ainda bem que o homem se arruma mais rápido mesmo em relação ao dia do casamento. A mulher não, ela vai passar o dia todo pensando nela, nas unhas dela, no cabelo dela, em tudo que ela, nos ornamentos, no calçado, ela vai ficar atenta a ela. Você vai ficar atento a você, se aprontando e tal, mas ao mesmo tempo você tem 1000 coisas para você correr atrás e resolver. Muito bem, os preparativos para o dia do casamento. Me casei e agora? Chegou o grande dia do sim. O grande dia do felizes para sempre. Alguém fala, não é verdade não, mas alguém gosta de falar isso. No casamento, as flores são lançadas no altar, no templo, no santuário ou no local onde foi feita a cerimônia do casamento. Os espinhos são jogados lá fora. Depois que você sai lá de dentro, alegre e feliz de caminhar sobre pétalas de flores, você vai pisar sobre os espinhos. Eu costumo dizer o seguinte: não se coloca uma prova de faculdade para um aluno de primeira série. Eu costumo dizer, e é um pensamento meu, que Deus não vai dar para nós uma prova que a gente não dá conta de passar por ela. Exemplo, eu tenho 26 anos de casado, então o que eu enfrentei, o que nós enfrentamos nos primeiros 5 anos, nós tínhamos condição de enfrentar nos 10, nos 15, nos 20 e hoje. Tudo que a gente passa no casamento hoje, Deus já nos deu estrutura para passar e cantar o hino da vitória, e com você não vai ser diferente, basta que você tenha uma vida ajustada. Bom, o período, os primeiros dias, os primeiros meses, os primeiros anos de casado são um tempo de adaptação, é um tempo de ajustamento, é um tempo de sintonia, é um tempo maravilhoso, né? Aproveitem muito bem esse tempo de adaptação, esse tempo de aprendizado e esse tempo de experiências maravilhosas que você vai ter nos seus primeiros anos, né? Então, realmente é um período maravilhoso. Porém, também é um período de descoberta, onde a gatinha põe as unhas dela para fora, o gatinho coloca as unhas dele para fora, e aí vai ter aquela frase: nossa, eu não sabia que você era assim, eu não sabia que você era assim.
E aí vai ter uma descoberta de algumas coisas maravilhosas e vai ter uma descoberta de algumas coisas que você não queria descobrir. Bem-vindos ao casamento. Alguém fala que tem a crise dos 3, dos 7, dos 10, dos 15, dos 20, dos 25. Na verdade, no casamento, nós enfrentamos diversas crises por diversos motivos, porém, nenhuma delas é motivo para deixarem um ao outro. Aliás, a palavra separação é uma palavra que vocês devem banir do vocabulário de vocês, porque senão daqui a pouco vai ficar assim: se chover a gente separa, se não fizer essa comida que eu quero a gente separa, se não passar essa camisa a gente separa, se não for hoje na casa da minha mãe a gente separa, se você for na casa da sua irmã novamente a gente separa, se não comprar um carro a gente separa, se não trocar essa geladeira a gente separa. É o casal que vive buscando uma ideia para separar. Por que vocês não invertem? Busca uma ideia para continuar, para viver felizes a vida toda, para sempre. Aliás, a gente comete tantos erros tão idiotas, tão infantis nos primeiros anos de casado, e a gente às vezes até perde o melhor da vida numa fase tão boa e depois a gente fica lembrando de tantas palavras que não deviam ser ditas, atitudes que não deviam ser tomadas, coisas que não deviam ser feitas. Nunca é tarde para pedir perdão e nem tarde para liberar o perdão. Vamos em frente. O relacionamento com familiares um do outro. Olha, parente é assim. Cada um dá preferência para o seu, tá? Então, se o seu marido falar qualquer coisa negativa de um familiar dele, você escute em silêncio. Se a sua esposa falar mal ou reclamar de qualquer um de seus familiares, você não dê palpite, porque parente bom seria ninguém falar de ninguém. Mas como fala, cada um que fale do seu e o outro não precisa completar, porque às vezes as pessoas estão falando com ela mesma. Eu costumo dizer também que às vezes a mulher, num dado momento, ela pode jogar uma palavra para cima, não entra de baixo, aquilo ali é uma criptonita. Vamos dizer que ela diz assim: nossa, como casei tão nova. Nossa, não devia ter casado assim. Nossa, eu devia ter esperado um pouco mais. Quando ela falar alguma coisa, não queira você interpretar e nem queira você entrar debaixo dessas palavras, porque pode ser ruim para você. Vamos lá. Zelo pela sua vida espiritual. Zelo pela sua vida pessoal, sentimental e afetiva. Esse zelo é de ambos, porque a partir do casamento, os dois se tornaram o quê? Um. Então, quando a esposa precisa, o que ela precisa, você também precisa, o que ela quer, você também quer. E o amor é assim, é sentido por quem o recebe e não por quem o transmite. O amor não é apenas um sentimento, o amor é um verbo que deve ser conjugado no seu dia a dia. Então não é uma questão de sentir ou não sentir. Alguém chega para um psicólogo, para um terapeuta e fala: quero me separar, não amo mais a minha esposa. E aquele psicólogo, aquele terapeuta, ele diz assim: escuta, quando foi o último dia que vocês jantaram juntos, almoçaram juntos, passearam juntos? Qual foi o último dia que você declarou amor a ela, deu-lhe um presente, reconheceu aquilo que ela fez por você estando ao seu lado? Então, nosso casamento caiu na rotina, a gente nunca mais fez nada disso e enfim. É natural não sentir amor por alguém que a gente não transmite, não declara, não faz mais nada por aquela pessoa. Então o amor é como uma plantinha que deve ser regada e cultivada. Você já deve ter ouvido isso milhares de vezes. Pratica aquilo que você ouviu. O aprendizado da vida 2, ou seja, o aprendizado da convivência, né? Tem pessoas que aprendeu a viver sozinho, aí vai ter que aprender a viver a 2. E esse aprendizado de uma vida toda. E, finalmente, a construção de um lar feliz. A construção de um lar feliz, que você vai ver no próximo vídeo, a diferença entre uma casa e um lar, é tijolinho, por toda a vida. 10, 20, 30, 40, 50 anos de casado, você vai estar construindo esse lar tijolinho por tijolinho. Ou seja, todos os dias terá um monte de ações positivas que edificarão o seu lar, fazendo dele um pedacinho do céu, em nome de Jesus. E você? O que você tem de experiência sobre a tua vida de casado? Quantos anos você tem ao lado da sua esposa ou do seu marido? E o que você aprendeu nesses anos? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal,
deixe seu like. Eu sou o palestrante, escritor José Aparecido e você está no meu canal Pensador Cristão.